Boa noite, pessoal. Aula 9, sessão 3.2. Vamos falar hoje sobre protocolos dentro de um projeto físico da rede. Lembrando que a aula passada nós falamos sobre projeto físico da rede, certo? Modelo OSI. Alguém lembra das 7 camadas do modelo OSI? Johnny deve lembrar. Sim. Fala aí para mim, Johnny. Sei nenhuma, professor. Sei nenhuma. Quem falou sim aí, Gustavo? O Lucas. Lucas? Sim. Lembra de alguma, pelo menos, Lucas? Lembro, pô, apresentação, aplicação, camada de rede, enlace, Física, enlace, rede, transporte, sessão e aplicação. Ah, aí vocês estão copiando de algum lugar. Não tô não, Lucas. professor. Sabe o que eu fiz quando eu... tem um método, se você falar astref, aí você lê de trás para frente, e as primeiras letras é a de cada camada. Caramba, velho. Nunca eu ia lembrar disso. Nunca nem ouvi falar, na verdade. Agora, o Lucas tá me surpreendendo em algumas aulas, né, cara? Na aula, você só ficava no celular o tempo inteiro, cara. E nas aulas online, você tá bem participativo. Eu acho que se fosse começo de faculdade, você ia fazer só aula online comigo, cara. Você ia estar longe do Guilherme. Mas quando eu tô no celular, eu presto atenção na aula, sabe? Aqui eu não consigo ficar parado fazendo uma coisa só, eu sou meio hiperativo. Entendi. Você ficava chavecando todas as meninas da faculdade que eu sabia, cara. Puta, eu tô gravando. Aí. O Lucas ficava prestando atenção na minha aula, pessoal. Ele era bem à frente. Então, vamos lá. OSI significa interconexão de sistemas abertos. Ao analisar o escopo de um projeto de rede, você pode referenciar-se às 7 camadas do modelo de referência OSI, para especificar os tipos de funcionalidades que o novo projeto de rede deve ter. Por exemplo, você pode decidir se o seu projeto está preocupado apenas com questões associadas à camada de rede, como roteamento e endereçamento IP, ou pode decidir se o projeto focará na camada de aplicação. Pode ver que ele já divide só em duas, né? A parte de rede e a parte de aplicação, que são as duas mais importantes. Se você levar uma parte de aplicação, haverá larga utilização de aplicativos de voz. Isso, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, era bem comum as pessoas, quando fizessem um projeto de rede, questionarem como um ponto extra, falar assim, pô, você quer ter voz sobre IP, quer gastar menos com telefonia, mas do que eu sei não foi muito para frente não, cara, porque tinha muita falha na comunicação quando começaram a lançar voz sobre IP. A ideia de tirar as telefonistas das empresas não deu muito certo, porque tinha aquele costume de ter uma telefonista, de fazer o direcionamento de chamada. Então agora é que hoje a gente está mais acostumado a falar com voz sobre IP, com vídeo sobre IP, etc. Mas quando lançaram isso como uma moda, como o boom da história, não foi muito bem aceito, não. Algumas empresas colocavam que fazia voz sobre IP para as empresas, mas na hora que testava mesmo, via que a conexão não era muito boa, ia exigir muita coisa do link de internet da empresa, e no final das contas, ou ficaria no mesmo valor que eles pagavam com telefonia, ou até um pouco mais caro, pensando a curto prazo. Aí, a gente pode pensar nas URAs, que hoje já existem. Hoje todo mundo sabe o que é uma URA? Esse serviço de voz que a gente fala... Não. Na verdade, vocês sabem, não estão só ligando o item, a palavra ao que é. Quando você liga e tem um atendimento eletrônico em algum lugar, diz que 1 para falar em tal lugar, 2 para tal lugar. Isso era chamado de URA. É chamado de URA, mas ninguém usa mais esse termo. A gente fazia aquela gravação, você liga para um PBX, e o PBX te fala, ou disco ramal desejado, ou 1 para tal serviço, 2 para tal serviço, 3 para tal serviço, etc. Isso era uma URA. Só que hoje as URAs estão muito mais automatizadas e, entre aspas, inteligentes, né? Porque ou ele identifica na sua própria palavra... Comigo. Tinha um cara que trabalhava comigo, professor, que ele criava URAs, né?
Aí ele foi preso, esse cara. Ele montou uma quadrilha junto com os caras do Correio. O que os caras do Correio faziam? Eles interceptavam cartão de crédito, aí entregava lá pro cara, aí o cara pegava assim, tirava o papelzinho que sabe ligando para desbloquear o cartão, colocava o telefone da hora dele e mandava o cartão embora. Aí o cartão chegava na casa da vítima, a vítima ligava, passava todos os dados para ele, e ele com os dados do cartão e com os dados da vítima, ligava na hora correta do cartão, desbloqueava e comprava pela internet com esse cartão. Caramba, O cara trampou com a gente 3 anos e eu não sabia. E nem te chamou para ficar rico com ele. Não, eu não queria não. Mas ele ganhou uma grana com isso aí e não ficou preso nem 6 meses. Cara, eu lembro uma vez, crime. hoje eu acho que nem fazem isso mais. Tinha uma empresa que só fazia gravação de URA. Você ligava lá, eu quero a gravação, mas você quer com voz de homem, voz de mulher, voz de robô, o que você quer? Aí tinha preço para você escolher isso, cara. Aí você ligava, mandava seu texto lá e a pessoa ela mandava de volta. Você ligou para Ricardo Luz. Caso queira falar com ele, diz que 1. Não sei o que, diz que 2. Pô, parece que já é um serviço tão antigo, né? Mas alguém faz isso ainda hoje, né? Porque... Faz bastante. Porque além da escolha, tem que saber redirecionar essa chamada, né? Para as opções, né, professor? Então aí que entra a parte de codificação da URA, né? Então, mas eu lembro que na época a gente mesmo fazia a codificação dela e a gente pagava só a gravação. Eu falava, cara, vocês falavam para as mulheres que trabalhavam no colégio, grava vocês mesmos, a gente vai pagar R$1.000 para a mulher falar 5 frases. Não, tem que ser uma coisa profissional, uma musiquinha de fundo. Então tá bom, cara. Tem uma voz do Augusto aí, ó. Aí, mano, aqui é o Augusto, você ligou para mim, se quiser ir para quebrada, diz que 2. Se quiser passar na 25, se quiser colar na... 10. É isso que eu ia falar agora, se quiser colar na 25. Então, hoje a gente já nem dá muita importância para isso, porque já está comum. Quando a gente vê, o serviço já é inteligente, já cria. Tem serviço que cria a própria voz do jeito que você quer. Você não precisa mais pagar para uma pessoa gravar ela necessariamente. Você pode recriar a voz por esses dispositivos de música aí, de qualquer jeito. Ou seja, já é uma coisa mais inteligente. E outra coisa inteligente que foi criada também é a detecção da voz, né? Quando você liga para alguma operadora, não lembro qual agora que você liga, e ele fala, digite o que você quer ou fale pausadamente. Aí, do jeito que você fala, ele vai para um banco de dados que busca milhões de palavras e tonalidades de voz e vai para o serviço que você quer. Nem sei se existe isso ainda, existe? Se eu não me engano, da Vivo ainda é assim. Isso, a Vivo é assim. Então, aí você fala o que você quer e vai direto pro... No começo, eu até achava engraçado, eu entrei em discussão com alguns alunos alguma vez, eles chamavam isso de inteligência artificial. Falou, cara, não tem como você vincular o item inteligência para um negócio que você sabe de onde vem, cara. Ele vai buscar tons, vai buscar palavras familiares, vai fazer milhões de gravações. Não é inteligente, cara, é uma coisa... É igual aquele negócio do Google, que o Hello Google lá, você fala o que você quer e às vezes ele acaba achando a palavra errada, né? O senhor mesmo já contou uma vez uma história da sua filha. Da minha filha? Que ela tinha falado ok, Google não sei o que, e o Google já ia abrir no site indevido. Ela faz isso até hoje, cara. Ela já está começando a ler e escrever, mas ela gosta de falar com o Google porque diz que o Google é muito mais rápido do que ela fala digitando A, I. Tipo, mentira de burro, tá? As crianças que não sabem ler e escrever esse recurso. Meu filho mesmo, quando ele não sabia ler e escrever, eu via direto, ele pegava, apertava o botãozinho do microfone, vídeo, não sei do que, lá no YouTube, pum, aí vinha os vídeos que ele queria. Então, minha filha só faz isso também, cara. E tá ensinando o moleque mais novo ainda a fazer isso. Só que o moleque mais novo, nem eu entendo o que ele fala, o Google então, ferrou. Queria ver um Google inteligente para entender o que ele fala. Aí sim. Aí eu ia falar que era uma inteligência artificial boa aí. Mas voltando a ISO aqui, ele se baseia em uma proposta desenvolvida, ou melhor, esses esquemas de URA foi desenvolvido através de uma proposta da ISO, que era para padronizar internacionalmente os protocolos usados nas diversas camadas de serviços
de uma rede. Se eu andar e voltar para as camadas, são elas aqui. Como que era a palavra que você falou, Gustavo? Astref. A-S-T-R-E-F. Aí você lê de trás para frente. Física. Deixa eu escrever de novo aqui que eu lembro. Tá aqui na tela, Vocês não estão vendo minha tela? Não, tô vendo só o slide. Dá pra ver aqui o slide. Aí, Então, é o slide. você Aí você vê as letras iniciais, né? Esse mesmo dá Isso, de trás para frente. Mas até lembrar as tref aqui, mano, já deu uns tref na minha cabeça. Quando eu tive que fazer prova, eu falei, meu, como é que eu vou lembrar 7 camadas? Aí os caras, fala essa palavra aqui, ó. Aí você lê de trás pra frente. Eu falei, eu gravei dessa forma e nunca mais esqueci. Pô, faz sentido, cara. Eu acho que eu vou lembrar disso também, mano. As tref. Até acabar a aula eu vou lembrar dessa palavra, depois não sei. Mas são elas aí, pessoal. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. Camada física. Trata-se da transmissão do fluxo de bits não estruturado pelo meio físico. Lida com características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para acessar o meio físico de transmissão de dados. Você lembra o que cada uma faz também, Gustavo? Conceitualmente? Sim, consigo. Até a camada 3 é nível de rede, né? É onde a gente mexe com a parte de roteamento. Camada 2 também, que é a parte de MAC address dos switches. A física, a primeira é só link, né? Cabo físico mesmo. Segundo enlace, aí você já consegue ver MAC address. Na camada 3, você pode ver a parte de roteamento, né? Aí transporte aí já começa a subir mais para a camada de aplicação. Tanto que às vezes a gente está fazendo troubleshooting e eu falo pro cara, sei lá, ele não tá conseguindo abrir uma página web. Aí eu falo pro cara, beleza, faz um telnet na porta 443. Aí ele faz esse telnet e eu vejo que esse telnet fechou. Quando ele fala para mim que esse telnet fechou, eu falo para ele, cara, nível de rede está ok. Ou seja, na minha camada ali eu não consigo mais fazer mais nada por ele, porque eu só vejo IP e porta. Tanto da parte de roteamento como na parte de firewall também, entendeu? Aí quando começa a subir já para a camada de transporte, sessão, aplicação, aí já tá mais, é um problema dentro da aplicação. Aí o cara lá, o desenvolvedor, que cuida do servidor de e-commerce ou sei lá, de qualquer outra aplicação que tem que começar a investigar um determinado problema dentro da camada OSI. Você pensando em dividir em duas estruturas, eu acho que fica mais fácil mesmo. Você pensar até onde chega na parte de aplicações, que é a parte de... Aí a do transporte fica aí no meio termo, né? Quando entra mesmo na parte de aplicações, ele já entra na parte de sessão. Sessão, apresentação e aplicação. A parte de transporte ainda faz um pouco da camada de como você separou da camada de rede, da parte que faz a transmissão dos dados, e um pouco da camada que recebe essas informações de dados. Então, pessoal, a explicação que ele deu é muito boa, porque ele usou termos práticos, termos não conceituais do que é, e até mais fácil de entender o que faz cada camada. Mas vamos lá, conceitualmente falando, a física, ela faz a transmissão dos dados, ela faz o fluxo dos bits não estruturados, a parte mecânica do negócio, a parte elétrica, a parte funcional, é a parte física mesmo. Se você pensar em estrutura física, é o que você já lembra dessa camada. A parte da camada de enlace oferece a transferência confiável de informações pelo enlace físico. Ela envia os blocos, os quadros com sincronismo, controle de erro e controle de fluxos necessários. Ô, Gustavo, mas você usa a OSI ainda? Você já não vai direto para TCP/IP? Não, professor, a gente usa mais a OSI no dia a dia. E assim, até falei mais dessas 3 primeiras, porque no meu nicho, no meu ramo de atuação, é onde eu mais trabalho, é nessas 3 camadas, física, enlace e rede. E a gente usa essa camada. Porque nas próximas slides eu vou começar a falar mal da OSI, que ninguém usa mais, cara. Então eu tenho que maneirar um pouco nessa aula, né? Usa bastante, professor. Eu particularmente, pelo menos no nicho que eu atuo hoje, eu uso praticamente tudo em cima disso. Entendi.
A camada de rede, então, oferece às camadas superiores independência, ou oferece às camadas inferiores independência das tecnologias de transmissão e comutação de dados, usadas para conectar os sistemas, responsável por estabelecer, manter e terminar as conexões. É por isso que na camada TCP/IP ele já junta com essa de transporte, porque eles têm quase a mesma função, só que separadas, e é por isso que eu falei também que a parte de transporte ela é a ligação entre uma parte e outra. É por isso que eles já colocaram na TCP/IP, fazendo uma coisa só. A disseção fornece a estrutura para a comunicação entre as aplicações, que já é a parte entre uma aplicação e outra, se elas vão se conversar ou não. Estabelece, gerencia e termina é o as aperto de sessões. mãos, né? Se pensar em desenhos, é isso mesmo. Camada de apresentação. Oferece independência aos processos da aplicação com relação às diferenças na representação dos dados. Ela já apresenta o que cada aplicação vai fazer. A X vai mostrar isso, a Y vai mostrar aquilo. Ela apresenta o que cada uma faz independentemente. E a camada de aplicação proporciona acesso ao ambiente OSI para usuários e também oferece serviços de informações distribuídas. Conceitualmente, é isso que fala a OSI. Por que até esse livro não fala tanto da OSI? Por ser uma camada que já não é tão usada. Se não tivesse Gustavo para falar que usa dela hoje, eu ia falar que ninguém mais usaria ela. Porque brasileiro começou a ser mais preguiçoso, né? Se você puder ir por um caminho mais curto, você vai usar o caminho mais curto. Se tem um caminho mais curto, por que eu vou usar um caminho que é mais comprido, que é mais longo? Então, bora no mais curto. Isso é meio que lei geral para brasileiro. Aí o outro protocolo, mais precisamente outro conjunto de protocolos, já se encontra bem amadurecido, era mais simples e estava à disposição dos projetistas, bem no momento em que eles precisavam de interoperabilidade entre as redes. Aí entra o nosso famoso TCP/IP. TCP/IP, aqui o livro ainda colocou 5 camadas, mas são 4. Esse inter-rede e acesso à rede, eles colocaram o inter-rede e o transporte, eles colocaram na mesma aplicação. Aí aqui, vamos entender pelo que eles colocaram aqui, as sets que tinham ali, na camada OSI, da camada do modelo ISO, se transformou em 5 no TCP/IP. A aplicação, transporte, que ele já coloca de host a host, o inter-rede, acesso à rede e a física. Deixa eu ver se dá para criar uma palavrinha aqui também, Gustavo. ATIAF. Como que era a outra mesmo? A outra, não sei não. Astref, a parte da OSI é Astref. A TCP/IP eu não tenho nenhuma palavra. Aí vai ficar só ATIAF. Mas... ATIAF. Bora lá. Recomendação minha, pensem só na TCP/IP. Mas, se puder lembrar das duas, excelente. Você sabe que ainda existem grandes empresas aí, como a Activity, que ainda trabalham em cima da camada OSI. A TCP/IP, dado o sucesso do protocolo, diversas aplicações foram projetadas para que pudessem operar nos domínios TCP/IP. SMTP, todo mundo lembra o que é um SMTP? Os mais antigos aí configuraram muito SMTP na vida de vocês aí, em Outlook Express. POP3, SMTP. Exatamente, era isso aí mesmo. Fazia muito isso. Eu lembro que tinha que fazer pesquisa no Google para saber qual que era o POP3 do Hotmail, do Gmail, do UOL, do BOL. Era um saco para gente conseguir configurar isso para conseguir configurar isso. Apesar que senão o Outlook não funcionava, né, professor? Que, Gustavo? Senão o Outlook não funcionava. Se não configurasse isso aí. Aí, às vezes, só recebia, não enviava. Meu primeiro emprego foi na Teletec e eu prestava suporte por provedor terra, naquela época do acesso discado. Acesso discado não, desculpa, do Speed, que tinha que ter, era venda casada, né? Você assinava o Speed e vinha o terra.
E se tinha que contratar o provedor. Aí, quando os caras contratavam o Terra, eles tinham direito a um e-mail. Aí a gente tinha que ensinar a configuração lá do Outlook. Cara, E era hoje tá POP muito 3, aí simples, depois que cara. mudou para SMTP. Hã? Hoje tá muito simples. O pessoal coloca o e-mail lá, já faz tudo automático, já vai certinho, já configura o Outlook. Antes, cara, eu lembro Já meus vem primeiros tudo empregos, automático. eu andava com post-it assim, ó. Aí cada post-it era tipo, Um anotações de provedor. SMTP, POP, etc. Aí o que eu fazia? Eu pegava um post-it e colava um atrás do outro. Aí eu recebia o chamado, olhava e falava assim, esse é o chamado do configuração de Outlook. Eu pegava na minha gaveta assim, pegava o post-it e tal, e ia pro cliente ou pro usuário final só com um post-itzinho, né? E de preferência eu olhava pro post-it dentro do bolso, pro cara não ver que eu tava fazendo cola. Ou seja, pô, esse moleque tá aqui há 3 meses e tá colando ainda. Aí às vezes eu levava o post-it, já tinha de cor aqui na minha cabeça, mas andava com o meu post-it no bolso. Até que um Por dia eu acho que eu Tá segurança. certo. Seu lavei a calça com post-it e tudo. Wikipedia pessoal. Fiquei muito puto quando eu perdi meus post-it, cara. Esse dia eu tava falando com o primeiro cara que me ensinou a trabalhar com isso aí. Ele falou, e aí, tá usando post-it ainda? Eu falei, caraca, você lembra disso? Eu falei, quem é que não lembra aquele monte de post-it nessa gaveta? Mas era engraçado, velho. Quando eu entrei nessa área de tecnologia, eu não sabia nada, né? O cara Mas, mandava professor, formatar. eu tenho eu uso o Evernote, né, para fazer minhas anotações. Eu tenho anotações de uma vida toda aqui. Se eu perder meu bloquinho de notas aqui, cara, tem um monte de coisa que eu foto lá. Falei, putz, como é que era o comando mesmo? O que eu tinha que fazer aqui Então, mesmo? hoje já Não é dá para Evernote, né? gravar tudo. É. O meu era o famoso post-it, mano. Se eu olhar minha parede aqui, ó, tô trabalhando de casa há um mês. E minha parede tá cheia de post-it já, mano. E era engraçado que quando eu virei coordenador, né, eu colocava os post-its, nunca larguei meus post-its, eu colocava na beirada do meu monitor, assim. Aí um dia minha gerente chegou, falei, cara, o que é esses post-its aí? Falei, putz, dá vergonha de falar, mas são coisas que eu preciso resolver ainda. Ela falou, tudo isso? Eu falei, não, é que o post-it é pequenininho, né, então eu divido as tarefas, mas não era não, cada post-it era um negócio. Aí ela lembrou disso os 9 anos que eu trabalhei lá. Ela chegava e falava, hoje, essa semana você não tem muito serviço não, né? Eu falei, ué, como você sabe? Tem pouco post-it na sua tela? E aí já ficou a minha marca dos post-it. E agora, quando eu entrei na Elemídia, o meu visor, assim, é bem Professor, destacado, né? então você tem que colocar um monte, professor, para os caras acharem que você tá sempre, sempre Aí é ocupado, né? pior, então. Aí eu penso em essa posição e tem Lá no meu outro. Falo, trabalho, os caras. caramba, ele nunca consegue resolver os problemas dele, é o tanto que ele tem ainda. Tem essa questão Lá no meu também. trabalho a gente nunca pode falar que tá tranquilo. Os caras chegam e aí, tudo tranquilo? Não, tranquilo não, tudo sob controle, mas nunca tranquilo. Então, é que nem, eu acho que eu falei pro Johnny uma vez, que o cara que não consegue trabalhar nas 8 horas diárias, tem que ficar fazendo hora extra todo dia, ele tá trabalhando errado. Mas eu falo muito isso e É, não consigo também, cara. Às vezes eu penso, pô, façam o que eu falo, mas não faço o que eu faço, porque às vezes eu não consigo também não. As 8 horas ficaram pequenas do que eu precisava fazer. tá tenso. Mas vamos lá então, o SMTP, ele é o protocolo de transferência de correio simples. É o que a gente usava para fazer envio, mais chulamente falando, envio de mensagens de Outlook, de etc. O Telnet, o Gustavo já falou no começo que ele dá um Telnet para conectar ou acessar, fazer um acesso remoto dentro de um computador de outro usuário na rede. Eu lembro que eu fazia isso na faculdade, cara. Os laboratórios só acessavam, só deixavam a gente fazer isso via Telnet, porque os caras da faculdade eram, sei lá, acho que meio fracos na época e não bloqueavam o acesso via É, de comando. in- Então, a gente conseguia inclusive fazer a internet lá. esses dois protocolos, professor, já eles estão em desuso, né? Faz tempo já São também. vulneráveis. Uhum. São vulneráveis e o pessoal não permite mais que utilize. O Telnet foi substituído pelo SSH e o FTP foi substituído pelo SFTP ou WinSCP. O FTP hoje nem faz muito sentido você usar ele também, né? Porque não. É, Você tem outras tecnologias muito mais fáceis, mais simples de usar. Mas se bobear, tem uns dinossauros ainda que usam, cara. Tanto o Telnet não, como usa o sim, FTP. professor. Tem equipamentos que não evoluem aí. Só que assim, se você
quer tirar uma certificação de PCI, por exemplo, e você for auditado e os caras pegar que você ainda está usando essas portas, aí os caras já te negam a certificação. Entendi. E por que eles nunca negam, por exemplo, quando a gente fala de mainframe, são tecnologias muito mais antigas e quem mexe com isso ainda hoje é valorizado, não é desvalorizado como outras tecnologias, né? Professor, cara que mexe com mainframe ganha muita grana. Então, Para é você isso ter que eu ideia, ia os caras que chegar. trabalham com mainframe na empresa que eu tô, eles já são aposentados e mesmo assim a Activity não deixou eles ir embora. Você vê que os caras tá só a capa do Batman, não tá aguentando mais nada. Os caras trampam de domingo a domingo, porque não tem gente no mercado para poder atuar com isso. Então, e você E que é ganham dessa área, bem, viu, você professor? sabe que os caras ganham bem, que não tem gente, por que os novatos não entram nessa área? Não tem mais Porque não cérebro para tem, conseguir, é será? difícil. Não tem. É difícil você achar um curso de mainframe ou alguma empresa que te dê uma oportunidade para você. Os caras também ficam meio que retendo informação, né? Mas se Então, você tiver essa exatamente. oportunidade, se você tiver uma oportunidade de cair numa área dessa e começar a absorver o conhecimento dessas pessoas, cara, você vai encher a burra, com certeza. Então, eu imaginava um tempo atrás que, para que eu vou estudar mainframe agora, se isso aí já é bem antigo, não é possível que isso vai durar mais 20 anos, quando eu pensava isso. E tá durando, cara. Não, vai durar muito tempo ainda. E assim, o mainframe ele é uma junção de várias coisas. O cara que mexe com o mainframe ele tem que saber programar, ele tem que saber de Linux, ele tem que saber de redes também, ele tem que saber de um monte de coisa, porque ele é um aglomerado de várias tecnologias para conseguir Mas os mainframes já processar. aceitam programações de linguagens mais novas ou tá lá no COBOL ainda, no Clipper, etc? Não, só a maioria dos mainframes ainda é só tudo programação antiga, linguagem de programação antiga. Né? Pra você ter ideia, eu estudei COBOL em mainframe em 97, cara. Eu só É, lembro da palavra, não sei nem. mas então, a galera que Mas. administra é dessa época aí, professor, que quando já estava aprendendo nessa época de 90, 90 de Não, 90 então, para é por trás, isso que vai. eu falo. É É. de 90 para trás, porque em 97, 98, quando eu comecei a ver isso aí, os meus professores já eram velhos, já eles falavam que não tinha gente para trabalhar nessa área. E aí eu pergunto, por que não motivou os adolescentes dessa minha época aí para fazer isso? Eu Porque também não sei. a gente achava que ia acabar, falar, não, esses velhos vão morrer tudo e ninguém mais vai querer mexer com o mainframe, não. Aí, se eu tivesse estudado nessa época, hoje eu não precisaria estar aqui dando aula. Já está de boa, menos careca Um ou mais cara careca. que cara que manda bem aí mainframe aí não ganha menos que 20k. Eu acho que não mesmo. E ele não deve cuidar só disso, já deve ser gerente de alguma área, deve ganhar muito mais, cara. Deve ser igual os caras de SAP hoje. Sim. Mas vamos lá. Também é outros caras. Vamos pensar um pouco na evolução aqui, já pensando no IP. O uso massivo de endereços IPs na internet e nas redes privadas conectadas fez aproximar do esgotamento a capacidade de se utilizar esse formato em todos os sistemas que precisavam de um endereço IP. Com isso, surgiu o IPv6, um padrão capaz de acomodar o crescimento contínuo da demanda por endereços. Você começou a falar de IPv6 numa aula, não falou, Gustavo? Sim. Hoje, assim, quando começou a surgir IPv6, ninguém achava, isso aí nunca vai ser usado. Mas isso, em pouco tempo, por exemplo, toda a parte de BGP, de AS, de provedores, né, entre provedores só na parte de WAN, já usa só IPv6. E Entendi. se Espera um você vê o pouquinho, antes de teu eu começar a explicar celular, ele, peraí. O Augusto sabe também do IPv6. Augusto, explica um pouquinho para mim do IPv6, cara. O que você entende, o que você lembra de IPv6? O que eu, professor? Que tem? Hã? O que eu? Que fita, hein? Não, porque eu vi que você estava muito Tem quietinho aí, cara. nada, tô só escutando. Eu lembro que a O gente que estudou um você pouquinho sabe do sobre... IPv6? Ah, professor, eu lembro que a gente estudou um pouquinho sobre ele, que estudamos um pouco sobre IPv4, IPv6, mas eu não Então, lembro fala um muita pouquinho a coisa. diferença do IPv4 para o IPv6. Ah, eu sei, eu não lembro direito, professor. Sei que o PV, se eu não me engano, é um serviço, né? Serviço, sei lá. Sei que... Eu não lembro muito direito, não. Samuel, ajuda ele aí. Samuel? Samuel tá aí ainda? Não?
achei o cara. Everton. Alô? Fala aí, Everton, beleza, cara? Tudo bem com você? Melhor agora, falando com você. Aqui, senhor. Fala aí então, Chega Samuel. no- Explica um pouco sobre PV6 aí pra nós. Professor, pede pro Everton já explica já, o Everton. Eu não Então sei, vai, não. Everton, pode ser. O que vocês entendem por IPv6? Ixi, faz O que tempo ele que eu não muda do escuto isso. IPv4? Por que ele foi criado? Não, ninguém? Tiago Ramalho. O IPv6 foi criado para aumentar a quantidade de dispositivos, para ter mais número de IP, para ter mais dispositivos conectados em uma rede. É isso? Exatamente. Eu ainda tinha falado um pouco antes que o IPv4, com a demanda grande aí de empresas com crescimento de máquinas, de hosts, o IPv4 não ia dar mais conta. Aí foi criado o IPv6. O Gustavo, fala um pouco aí do IPv6, igual você falou na última aula, eu acho que já dá uma clareada para nós. Não, IPv6 serve exatamente para isso que o nosso colega falou, né? Porque o pessoal viu que estava ficando escasso o IPv4 e aí começaram a criar o IPv6. Só que a gente achou que a gente nunca ia usar o IPv6, só que hoje a parte de provedores da WAN, da nossa topologia mundial, todo mundo já utiliza IPv6. E também os nossos dispositivos móveis. Se você perceber aí, o seu celular, o meu celular já conecta aí nos roteadores de casa utilizando IPv6 também. Então já tem bastante gente usando IPv6 e é algo que está bem próximo aí da gente já começar a implementar dentro dos nossos equipamentos de rede até a nível de MAN e LAN, né? Mas Eu o fui um quesito dos assim, caras que falei muito que eu não ia ver isso sendo implantado no Brasil. Já tô quebrando a cara Mas já. assim, professor, o quesito assim de nunca pensar que ele utilizasse o IPv6 é por conta que vocês achavam que o IPv4 era o suficiente? Sim, que eu achava que nacionalmente falando, o IPv4 ia dar conta, e como o brasileiro tem um pouquinho de preguiça, para que ele ia passar por uma tecnologia nova se a atual estava dando conta do negócio? Tá. Exato. Você acha que Então, futuramente terá terá uma Vamos, evolução assim, nessa vamos pensar parte? numa outra mudança que Sim. pode fazer um pouco de sentido. Por que é, foram mudadas as placas dos carros? Lembra quando a placa do carro eram 2 letras e 4 números? Boa. Aí uhum. mudaram para 3 letras e 4 números. Tipo, já triplicou, quadruplicou, não sei quantas vezes aumentou a possibilidade de placas no Brasil. Só que antes disso ainda tinha uma separação por letra, por estados. Tal estado usava de A não sei quanto, outro estado de B a não sei quanto, e assim por diante. E agora, eles com esse novo modelo de placa, eles quiseram, ou melhor, antes de pensar nesse novo modelo, eles quiseram deixar as placas para o Mercosul inteiro, para todos os países do Mercosul. Vamos fazer um padrão só. Mas o formato que estava, vamos pensar até que o formato atual de hoje das placas do Brasil seria um IPv4. 3 letras e 4 números. Para transformar isso para os países do Mercosul, não ia dar de maneira nenhuma, não ia ter como dividir essas 3 letras com esses 4 números para todos os carros de todos os países. Aí eles criaram essa outra placa nova aí, que vai letra e número, tudo bagunçado de qualquer jeito, não separa mais por estados, e a gente pode considerar esse o IPv6. É mais complicado da gente lembrar? A gente não vai conseguir lembrar. Vai falar assim, Gustavo, qual que é o IP da sua máquina aí, mesmo sendo um IP fixo? Hoje ele vai poder falar 192.168.16.22. Para ele decorar o IPv6, vai ser muito maior, que é um número gigante. É um número muito maior do que o IPv4 de hoje. Sim. Tá. Ô, professor, E assim professor. também, se você... Fala aí, Everton. tem a possibilidade de, tipo, no futuro existir um possível IPv8? Cara, eu já não falo mais nada. Eu falei que o 6 não ia ser usado. Pode ser que Existe, porque sim, se você... se a gente partir do princípio que hoje, cara,
tudo é conectado. Antigamente não, antigamente era no máximo os nossos computadores. Hoje não, a gente tem já celular, tablet, smart TVs, sei é lá, cara. verdade. Geladeira, Geladeira. fogão, carro. Verdade, É, geladeira então, lâmpada, velho. Tem, pô, tem. Então, quanto mais Ah, dispositivos conectados, mais IPs eu vou precisar. E aí a tendência é que as coisas evoluam, né? se eu não me engano, a Razer, que é a empresa que faz headphone, teclado, ela fez uma torradeira conectada na internet. Então. Daqui a pouco o IPv8 aí vai estar... Quando a gente estiver fazendo uma pós aí, a terceira pós, a gente vai estar falando de IPv8. Aí o Gustavo vira professor, eu viro aluno e etc. A gente vai o mundo da volta. Ah, eu não quero fazer mais, não. Não, sou já. Cansei, já tô na terceira. Eu Na parei na terceira pós faculdade já, também. Wellington? Já. Caramba, legal, cara. Parabéns. Eu não consegui nem terminar uma ainda. Aí ele foi o Ô, primeiro aluno a se matricular numa faculdade. Na Vamos de terminar aqui então, Itapecerica eu galera. fui da primeira turma. Ô, professor, só tava uma lá quando pergunta aí criaram a sobre o faculdade. IP. No caso, por exemplo, do IPv6, ele sempre vai começar com aquela sequência de 5 zeros e 4 Fs ou isso já mudou também? Cara, não sei te responder, mas espera aí. E aí, Gustavo? Eu também não sei. Eu sei que o IPv6 ele é hexadecimal, né? É. Talvez por isso que comece dessa forma. Mas eu não sei se necessariamente deva começar apenas assim. A gente teria que dar uma olhada como funcionam os hexadecimais. Caramba, Então, agora eu tô porque no semestre passado foi passado que sempre ele ia começar com a sequência de 5 zeros separados por 2 pontos e depois 4 F juntos. Mas eu estava vendo, acho que o IP meu no celular esses dias, ou foi da minha rede, não bateu. Agora que Deixa eu ver tava, se eu agora que consigo tava, achar. Ainda bem que eu nem me arrisquei a te responder então, cara, porque eu também não sabia não. agora que eu Se foi o Vitor que te passou isso aí, o Vitor entende bastante, cara. Então, mas ele passou o semestre passado, aí que o conhecimento já mudou. Pode ser, porque o Vitor entende bastante dessa área aí também. Agora que Mas- caiu minha ficha, pô, a gente fez vários cálculos lá referente a isso de para transformar em decimal. Converter de binário para hexa. A gente, Isso aí na foi verdade, comigo, hein? as primeiras aulas que a gente. Não, então. As primeiras Não, aulas que a o gente teve sobre Vitor isso foi também, PVC. em novembro do ano passado. Então, Estou que a gente olhando o pegou. caderno aqui. Acho que as minhas foi com a Esther, com a Maria, que eu lembro bem delas quebrando a cabeça com isso aí. A Não, Esther, professor, em relação a isso, você também passou com a gente. Você passou um pouquinho sobre o IPv4 e IPv6, esses cálculos aí, eu realmente aprendi com você. Depois o Vitor repassou também. Só que ele foi mais a fundo, entendeu? Ó, Não professor, que nem, por exemplo, o meu celular aqui, ele está conectado, o IPv6 dele é FE80, 692, 26, FF, FEB8, 9ABD. Então imagina você decorando isso aí para passar Então, já não bateu nada com essa história de começar com 5 zeros e... Que nem então. aqui, pela imagem, dá a impressão que não é eu acho que é cateto, né? Um cateto tá vazio. Cara, eu não sei se existe uma regra. Eu acho que não. Mas não sei. Não sei se eu disser que sim ou que não, eu vou estar mentindo porque eu não tenho certeza. Como eu Mandei aí falei, pra vocês verem. eu nunca trabalhei com IPv6, achei que nunca fosse trabalhar, mas acho que eu vou ter cabelo Depois dá ainda para quando dar eu uma for olhada trabalhar. lá no ipv6.br, aí lá tem bastante informação, Elton. Mas eu também não sei não, cara. Mas vamos lá, Porque já bugou, né? Beleza. Se a próxima aula falar de IPv6 ainda, eu dou uma pesquisada boa nisso aí e trago mais informações para vocês. O tamanho do endereço, cada endereço agora é formado por 128 bits, o que resulta no espaço de endereçamento grande o suficiente para até a famosa internet das coisas aí, que é a internet de tudo. Formato do cabeçalho. O cabeçalho de datagrama do IPv6 é diferente do formato do seu antecessor. Isso a gente já tem que ter na cabeça que é totalmente diferente. Quase todos os campos foram mudados e até alguns substituídos.
Ele tem suporte para áudio e vídeo. Este novo padrão permite que seja estabelecido um caminho de alta qualidade entre um remetente e um destinatário, por meio do qual trafegam arquivos de áudio e vídeo. Essa parte aqui eu até estava lendo antes da aula começar. Eu vou colocar uma coisa no ar, mas eu não tenho certeza. Eu imagino que alguns desses campos específicos sejam só para áudio e vídeo. Você tem essa informação, Gustavo? Ou Wellington? Não. Alguns desses itens, Não. tipo do 10 ao 12, seja só para áudio e vídeo. Não, mas faz sentido, né, professor? Que você até comentou com a gente hoje que antigamente não compensava usar IP, voz sobre IP, Voz sobre porque não tinha uma infraestrutura adequada. Voz sobre IP, porque não tinha uma infraestrutura adequada. Então, hoje, se a gente tem uma qualidade até para estar fazendo uma videoconferência aqui, que nem a gente está fazendo, ouvindo áudio com várias pessoas, é porque a gente tem uma infraestrutura melhor. E muito Exatamente. provavelmente deve ser por isso, né? Eu também acho. Eu acho que o IPv6 ele separa alguns bits ali só para fazer isso. Separa, divide, sabe? Categoria tal vai ser para isso, para isso, para isso, para isso. Ele consegue distribuir porque é muito, muito grande a estrutura dele também. Porque eu me lembro bem que na parte de IPv4, para você ter uma qualidade, por exemplo, em VoIP, a gente tem que criar alguns QoS separando no link voz de dados e dando prioridade sempre para voz. Mas era mesmo, tinha que separar. Eu lembro também. Eu configurava até no próprio switch, eu configurava a porta específica para fazer a voz de um determinado IP que eu saberia que ia ter uma videoconferência, por exemplo. Ô, professor, eu acho que eu achei alguma coisa sobre isso nesse site do IPv6BR. Fala aí. Tem aqui, ó, os endereços unicast são utilizados para a comunicação entre dois nós, por exemplo, telefones, VoIP, computador em uma rede privada e etc. Sua estrutura foi definida para permitir agregações com prefixos de tamanho flexível, similar ao CDR do IPv4. E aí ele tem o unicast, unique local, link local, endereço de loopback, endereços não especificados. Então, pelo que falou aqui do VoIP, né? Ele deve separar, então, um cateto aí, um octeto, sei lá como que fala. Para levar o pacotinho de voz aí até da origem ao destino. Show. Até fala sobre a questão da ULA, Entendi isso aí. Eu vou ver se a próxima aula... é bem legal, cara, tem bastante informação. Se a próxima aula tiver alguma coisa a ver com IPv6, a gente traz mais informação sobre isso também. Tá bom. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta? Hoje eu tô bonzinho, não vou dar nenhuma atividade, nenhum trabalho. O senhor recebeu as que a gente enviou? Recebi, aguenta da aí. semana passada. Deixa eu abrir aqui. Acho que essa matéria entre todas as outras, acho que... Aula boa, hein, professor? Aula boa. Eu não sabia que o IPv6 separava octetos aí para voz e videoconferência, não. Da hora. Eu achei que ia ser mais chata essa aula, de verdade. Deixa eu encerrar a gravação aqui, peraí. Então, pessoal, aula acabando. Obrigado, boa noite. Até a próxima.